Olá, sejam muito bem-vindos novamente à segunda temporada do Só a Gente Sabe. E vocês devem ter notado que estamos de visual novo, estamos com um ambiente novo, porque a gente tem novas propostas para essa nova temporada. Bom, na temporada passada, nós tivemos assim alguns episódios bem legais. Quem acompanhou a gente assistiu que nós falamos sobre muita coisa, não é verdade? A gente falou sobre maternidade, a gente falou sobre empreendedorismo, falamos até sobre o dinheiro. A gente Falamos sobre oportunidade, né? E teve episódios muito legais que a gente gravou com convidados. Tivemos a várias histórias lindas. Roberta Herculano, não é isso? Isso aí. Que ela é especialista em design de sobrancelha, embelezamento, né, da mulher. E também tivemos a Flávia Cabezo, que ela é especialista em maquiagem masculina. Então, só convidada top, né? Só convidada top. Foi uma temporada assim, muito legal, né? Que a gente assim, aprendeu muito uma com as outras. A gente recebeu muito feedback. Tivemos muita gente assim, comentando, né? Conta aí como foi algumas pessoas que entraram em contato contigo. Bom, as pessoas, primeiramente, né, para quem não nos conhece, na verdade a gente já está conhecida aqui. É sensação de casa. Sensação de casa, mas para quem está chegando agora, meu nome é Andresa, o nome dela é Janine. Nós estamos aqui apresentando, né, um podcast diferente do que a gente fez na primeira temporada, tá bom? Uma nova proposta. Uma nova proposta. Estamos mais íntimas, né? A gente está íntima, né? Então, a gente está trazendo, na verdade, vocês para nossa intimidade, entendeu? Então, por favor, considerem-se em casa. Isso aí. Então, já comentem aí se vocês gostaram do novo cenário, tá bom, da gente. E esperem as próximas temporadas, esperem. Mas, como a gente estava conversando aqui, pessoas entraram em contato comigo pedindo várias dicas assim. Fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo. Sim. Ou assim, nossa, eu tô amando o papo de vocês. Chama tal convidada. Sim. Né? Eu tinha também muito contado assim, falando, cara, eu tenho uma pessoa que vai ser muito legal conversar com vocês. E a gente não fechou essas oportunidades, tá? Com essa nova temporada, a gente vai trazer, sim, convidadas, principalmente indicada por vocês, para falar assim, olha, assiste que fulano vai estar lá com a gente. Então, se você já conhece alguém que é empreendedora, que é mãe, ou que gosta de mostrar, né, a sua história de superação, tanto no empreendedorismo, quanto a sua história mesmo, que tem algo a falar, algo a passar, marca ela aqui, já chama ela para entrar em contato com a gente poder bater esse papo, como a gente está conversando aqui, porque é um papo super bacana, né? Aqui a gente tem a oportunidade de apresentar para vocês várias facetas nossas, né? De tudo que a gente faz, de tudo que a gente vocês vão conhecer a gente bem mais, né? Para quem conhece a gente assim só no, como é que eu posso dizer? Só superficialmente, né? Só de passagem, só pelo Instagram. Tem muita gente que conhece a gente só pelo Instagram. Eu quero deixar claro aqui para vocês que tudo que a gente conversa aqui é quem nós realmente somos. A gente aqui expõe as nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas dificuldades. Então, quando a gente traz vocês para esse ambiente, não há aqui uma performance montada. É a gente literalmente, tá bom? Então, às vezes, né, pode ter até alguns momentos que uma opinião não bata, ou até com quem tá aí. Tipo assim, já aconteceu. Você ter uma opinião, e eu ter outra e vice-versa. E ok, é assim, é isso aí. A gente mostra aqui que assim, somos amigas, somos empreendedoras, somos parceiras de negócios e temos visões diferentes e ainda assim a gente convive muito bem e sabe lidar com tudo isso, né? Sim. Então isso é uma coisa que hoje em dia no mundo, no geral, as pessoas têm essa dificuldade, né? E isso já é um bom assunto para a gente começar a falar. Vamos falar sobre maturidade, então? Vamos começar, então, falando sobre maturidade. Porque, assim, como você falou, né? Às vezes existem momentos que o conflito chega. Sim. Porque somos seres humanos diferentes, a gente tem criações diferentes, a gente tem círculos de amizades, ambientes diferentes, e até profissões diferentes. Né? Tanto eu quanto você, a gente tem profissões diferentes. E existem momentos que, vamos supor, a sua realidade ela não se encaixa com a minha não se encaixa com você, e às vezes aquele teu padrão ideal para você não é o ideal para mim. E
Agora, falando sobre o assunto maturidade, eu, Janine, entendo que maturidade para mim é você ter toda essa individualidade que torna você como ser, mas isso não faz de você uma pessoa ruim. Sim. Porque eu vejo, né, na questão da falando sobre imaturidade, as pessoas olhando para o outro que é diferente como uma pessoa ruim. E, tipo assim, não é porque você não faz as coisas que eu faço que você não é uma boa pessoa, sabe? Não significa que você não é uma pessoa de caráter, não significa que você não é uma pessoa a qual vale a pena ter uma amizade, Sim. sabe? E o que acontece muito hoje é que a pessoa pega uma parte da pessoa, de quem aquela pessoa é, e generaliza tudo. Então, vamos supor que se você tiver uma ideia política diferente, ela se torna o todo seu, sabe? Ela não consegue enxergar suas outras faces. Então, hoje em dia, eu acho que a questão da maturidade está muito aí, de você olhar e ver que a pessoa tem diversas facetas, né? Diversas opiniões, e que uma opinião que ela tenha não quer dizer que ela é tudo aquilo, entendeu? Então, por exemplo, define a pessoa, exatamente. Então, hoje em dia, o que mais tem como discussão na internet é política, né? Então, se você tem uma opinião política diferente da outra, então, assim, tudo que você tem a mais, pra mim, já não vale mais a pena. Então, assim, a gente tem esse olhar maduro e ver que a pessoa é muito além do que uma opinião, né? Faz a pessoa se tornar mais maduro, né? Sim. Porque a gente precisa dividir isso, a gente não pode unificar uma coisa, né? Tudo que a pessoa é e definir tudo. Isso é chamado de generalizar, né? E a gente está, inclusive, em ano de eleição, e existem até aquelas brincadeiras que falam, né? Que o Natal em família esse ano vai ser separado. Porque vai ter briga nos natais em família por conta da questão política. Sim. E isso, para mim, como você citou, né, é hoje um ato assim, muito imaturo da nossa sociedade. E a gente perde oportunidades grandes de estar com pessoas bacanas, pessoas legais, só por ter opiniões diferentes. Visões diferentes. Entendeu? Então, assim, eu já conheci, né, pessoas que se distanciaram, né, em relação à amizade, né, por conta de visões diferentes em relação à política. Então, assim, você só vive política? Não, você tem outras coisas, você fala sobre outras coisas, a gente convive com outras coisas, fala sobre outros assuntos. Mas ainda assim, é uma coisa que não sei porquê, eu realmente não consigo entender. E você acha, assim, que hoje na sociedade que a gente está, na verdade, vamos falar agora das gerações, né? Sim. Porque eu vejo que a geração de hoje é muito diferente da minha geração, que é muito diferente da geração dos meus pais, dos meus avós e por aí vai. Você acha que a geração de hoje é mais imatura ou mais madura? Eu acho que elas são imaturas, mas no sentido de elas estão muito assim querendo se pertencer a algum meio. Então, vamos supor, se aquele meio que eu convivo é assim, eu não posso ser muito diferente. Então, faz de você uma pessoa que se encaixa numa caixinha, entendeu? Em qualquer caixinha que você encontrar, entendeu? Você vê muitas pessoas que tentam se encaixar em caixinhas por onde passa, entendeu? E não tem senso do pertencimento. Isso, e não tem a sua própria identidade. Então, assim, eu tenho a minha identidade e eu sei quem eu sou, eu me conheço, então eu vou ser essa pessoa que eu sou aqui, acolá, em qualquer lugar que eu estiver, entendeu? Então, assim, a pessoa, hoje em dia, eu vejo que os jovens não fortaleceram a sua identidade, entendeu? Eu acho que essa é a verdadeira questão, né? Que eu acho que eles não fortaleceram a sua identidade ao ponto de não se deixar levar, né, por qualquer coisa, ou fazer porque os outros estão fazendo, comprar uma coisa porque todo mundo está comprando. Hoje em dia eu vejo também que os jovens de hoje em dia, né, não levam tão a sério as coisas de trabalho. Então, antigamente, eu lembro que a gente esforçava muito para conseguir uma vaga de emprego. E aceitava o que aparecesse. Porque a gente sabia que a gente precisava fazer o nosso futuro. Hoje não, eu acho que as pessoas estão Na minha época, inclusive, eu lembro sobre a questão da primeira experiência, que era algo assim muito, muito difícil, né? Porque toda
quesitos de trabalho, eles tinham assim, ó, necessita de experiência, e até hoje tem isso. Então, como que você vai adquirir experiência se você nunca conseguiu um emprego, um trabalho em si? Né? Então, quando você tenta o seu primeiro trabalho e lá tem um requisito experiência, você fica tipo assim, tá, mas como é que eu vou ter uma experiência se eu nunca trabalhei? Né? Eu preciso dessa oportunidade para poder ter essa experiência. E aí eu acredito que hoje ainda há esse pedido de experiência, porém, os jovens, eles não querem ter uma experiência que não seja remunerada, sabe? Tipo assim, não, eu até quero ter experiência, mas eu quero ser pago por isso. Quando, na verdade, quando alguém está disposto a te ensinar, ele já está pagando você com conhecimento. Né? Então, eu acho que essa mentalidade que precisa ser trabalhada no jovem de hoje. E conhecimento, ele é um investimento. Ele não é uma coisa da qual você aprende se você não tiver ninguém para te ensinar. Né? Mas hoje eu acho que essa questão é muito mal vista nessa geração. Porque antigamente, por exemplo, a gente fazia escolhas baseadas naquilo que a gente iria aprender mais. Né? Onde eu vou me aperfeiçoar mais? Eu quero estar onde eu vou me aperfeiçoar, porque lá na frente eu vou conseguir um bom emprego, ainda que aqui eu não ganhe ou não ganhe tanto, entendeu? As nossas escolhas antigamente eram baseadas nisso, só que hoje as pessoas querem muito sem entregar nada, querem muito sem saber de quase nada. Estudando muito teoria. Gente, a teoria ensina, Sim. Mas vocês sempre vão descobrir que a prática é diferente da teoria. Porque você pega um livro ali, por exemplo, de física. A física, na teoria, é uma coisa, a física na prática é outra. Então, tem até professores que usam aulas mais dinâmicas para mostrar o que é a física na prática. Porque a teoria do livro e a teoria da prática, elas funcionam de formas completamente diferentes. Né? Então, essa questão é a mesma quando você, por exemplo, vamos supor que eu quero ser cozinheira. Se você pegar um livro de receita, na teoria, ele vai dizer assim, ó, vou usar sempre o exemplo do bolo. Ele vai dizer 3 ovos, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite. Aí ele vai te dando 40 minutos no forno se a forma for de tal jeito, 50 minutos se for uma outra forma, a tantos graus. Beleza, então se a gente pensar que se a receita está correta, eu vou conseguir fazer esse bolo. Mas existem diversas outras. A marca influencia. A forma como você vai bater o bolo influencia. A ordem de preparo. A pressão do seu forno vai mudar o tempo, porque às vezes você vai fazer, na receita mandou eu deixar 40 minutos, mas o seu forno não aquece na temperatura que ele deveria. Ou aquece. Então, ou ele vai queimar, ou ele pode passar do tempo e nunca chegar no ponto, né? Então, a gente começa a perceber que a teoria é diferente da prática, e isso em tudo, né? Não tem como a gente considerar que porque eu estudei, mas eu estudo desde sei lá quando, mas se você nunca parou para fazer aquilo, quando você tiver que fazer de verdade, você vai ver que o jogo é diferente. Sim. Por exemplo, eu tenho irmãs que são enfermeiras, e na faculdade aprende-se as coisas em boneco, aprende, né, em objetos que não se movem. Você já parou para pensar quando você vai atender uma criança esperneando, se sacudindo, como é que você acha uma veia? Né? Lá na sua faculdade, no seu técnico, o bichinho estava lá parado. Né? Ou que, vamos supor, você está tirando aqui num adulto, fazendo um teste num adulto, na pessoa que já está esperando. Mas uma criança que está em crise, está nervosa, está chorando. Então, a prática, ela não só aperfeiçoa você em relação às suas habilidades, né, de trabalho, mas também mentalmente, se controlar nessa questão de enfermagem, né, que se fala de saúde, de pessoas, né, de vidas. Então, a pessoa tem que ter uma mentalidade, assim, por mais que esteja um caos, ela tem que manter o controle emocional ali para conseguir lidar com a situação. Porque não é fácil, né? Imagina, você está horas tentando tirar sangue de uma criança, chega uma hora que você está exausto. E a mãe fica nervosa, né? Imagina. Exatamente, então você tem que manter o controle para poder acalmar os pais, a criança, né? Então, assim, realmente a prática, ela te aperfeiçoa em vários... E acaba sendo diferencial, né? Sim. Então, hoje em dia, né, eu vejo que quem tem mais habilidade, mais prática, mais tempo de trabalho,
tem mais, como posso falar? Mais oportunidade, tá na frente. Porque ela sabe fazer. Ela sabe tomar decisões. Eu tenho 2 filhos pequenos, assim como a Andressa também. Então, eu sei que, vamos supor, usando ainda a questão da enfermagem, né, no momento de tirar sangue. Cara, tirar sangue de criança não é fácil, a veia é pequena, difícil de ser achada. Então, quando é um profissional inexperiente, a gente percebe logo. Por quê? Porque eles ficam ali, cutucando, move aqui, move ali, a criança começa a ficar nervosa porque tá doendo. Eu já tirei sangue, eu sei que dói. Quando o profissional fica ali procurando, então a gente já começa a ficar agoniada. Então, se eu percebo que é um profissional inexperiente, eu já penso logo para trocar. Porque eu não quero que meu filho fique ali sofrendo. Ele não é cobaia. Meu filho não é cobaia para ficar ali sendo furado, entendeu? Até a pessoa achar. Graças a Deus, eu nunca passei por uma experiência assim, mas eu fico imaginando, né? Deve ser muito ruim, porque você tem uma pessoa inexperiente, que não sabe, assim, controlar aquela situação e até mesmo a habilidade de fazer aquilo. Poxa, é seu filho, é uma criança, então você fica meio assim, né? Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas assim, deve ser muito difícil, entendeu? Então, realmente, quem sabe mais vai ser mais escolhido, vai ter mais oportunidade, né, de fazer, de trabalhar. Então, o que a gente está falando quando você tiver alguma experiência, né, alguma oportunidade de ter experiência, de aprender, não recuse, ainda que você não ganhe ou ainda que você ganhe pouco, porque vale mais o conhecimento. Hoje, você vê um monte de gente vendendo curso, por quê? Porque ela tem conhecimento, e o conhecimento, ele é o que transforma, ele é o que dá oportunidade. Quem tem conhecimento domina as informações e agrega valor, com certeza. Então, assim, hoje as pessoas vendem a informação, né? Antigamente, quem tinha informação sobre a área da saúde? São os médicos. Hoje em dia você vê muita gente na internet falando sobre isso, né? Então, assim, é um diferencial da pessoa, porque a pessoa sabe. Então, o conhecimento hoje é muito valioso, muito valioso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o que a gente fez nesse período, até a volta da nossa segunda temporada, para a gente poder fechar o nosso episódio, mas já deixando claro que teremos novos episódios e a gente também já quer saber o que vocês querem ver nesses próximos episódios. O que vocês não deixa de comentar. Isso aí, o que vocês esperam para os próximos episódios? O que vocês querem ver por aqui, já que estamos numa versão mais intimista de nós, né? Então, assim, eu quero que vocês deixem perguntas. Eu vou também deixar uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, no nosso podcast, para você poder ter a oportunidade de deixar a sua pergunta lá, de deixar suas ideias, o que você quer ver por aqui, as pessoas que vocês querem que sejam convidadas aqui no nosso podcast para conversar, para bater um papo com a gente, tá bom? Então, fala aí, o que você ficou fazendo nesse tempo que a gente ficou? Bom, gente, eu confesso, assim, que esse período de lá para cá aconteceram, assim, muitas coisas, né? E, às vezes, isso muda, assim, muito a nossa rotina, né? Então, sem contar, assim, crianças, escola, muita coisa, assim, para a mãe já é um volume, né? Sim. Mas a gente, com a organização, a gente sempre consegue dar um jeito, a gente consegue encaixar algumas coisas. E nós começamos um projeto novo de ginástica rítmica com crianças, e é um projeto, assim, muito bacana, que é legal. Esse projeto já está com 5 meses, mais ou menos, e é legal, assim, que você vai vendo o entusiasmo das crianças, das meninas, o desenvolvimento, a evolução. Então, assim, é um projeto muito bacana que a gente tem trabalhado, né? E como todo projeto que você inicia, ele precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de organização, né? Então, durante esse período, a gente tem trabalhado, eu tenho trabalhado, né, empenhado um pouco mais a minha atenção neste projeto, mas de forma nenhuma eu abandonei. Só a gente sabe. Então, a gente está... Aqui é o nosso cantinho. É isso, porque a gente espera, assim, sempre um tempo, né, para organizar as ideias, organizar tudo, para também não ficar aquela maluquice de, tipo, e ficar aquela sensação de não tô dando conta, né, porque eu acho que essa sensação é terrível, de você se acumular de funções e tarefas e você se sentir sobrecarregado pensando assim, meu Deus, eu não tô dando conta. Então, até que tudo se organize, entre nos eixos, né, a gente precisa, sim,
dar um tempo de algumas coisas, voltar com outras, e assim a gente vai fazendo a nossa engrenagem voltar, porque aí a gente já sabe, já estruturou, né? Tipo, o tempo que eu preciso de uma coisa para outra, e assim a gente vai se dividindo e tudo vai entrando nos seus conformes. Que legal. Bom, nesse período, eu me dediquei mais a cuidar de mim, né? A cuidar não só de mim, mas da minha casa, dos meus filhos, mas falando, né, sobre eu, eu tenho treinado mais, né, cuidado mais da minha saúde, porque eu vi que eu precisava dessa... Eu vi que, assim, é uma coisa que me faz bem para eu conseguir lidar com todas as outras. Então, é uma coisa que precisa de prioridade, né? Se é uma coisa... Exatamente. Então, assim, a gente que tem multitarefas, né? A gente precisa de um respiro. Então, assim, para mim, o meu respiro foi os treinos. Então, hoje eu tenho me empenhado mais, me alimentar melhor do que eu já me alimentava antes. Mais treinos, né? Em relação ao trabalho, eu estou fazendo estratégias novas, né? Estou trabalhando com o TikTok Shop, que é um mercado que tem crescido muito, que as pessoas têm crescido muito lá dentro. Então, assim, eu me empenhei de fato a fazer os vídeos, a bater, né? Porque lá no TikTok Shop, para você conseguir o TikTok Shop, você precisa de 2.000 seguidores. E a gente sabe que ganhar 2.000 seguidores no Instagram é muito difícil, né? Só que, assim, lá no TikTok é uma plataforma diferente do que a gente está acostumado no Instagram. Então, assim, eu me empenhei e em 15 dias ali eu já tinha batido, antes dos 15 dias eu tinha batido mais de 1.000 seguidores lá no TikTok. Um trabalho muito bonito, gente. Eu achei muito legal, assim, quando eu vi, porque foi uma evolução, assim, rápida e muito bacana. Muito bacana. Então, assim, eu consegui bater, agora o TikTok, ele reduziu esse número de 2.000 para 1.000 seguidores. Então, se você conseguir 1.000 seguidores, você já consegue bater o TikTok Shop. Então, como funciona basicamente o TikTok Shop? Você faz vídeos de produtos que você pode ter em casa. Eu tenho esse negócio de decoração, esse enfeite e tudo mais. Eu começo a fazer vídeos mostrando as qualidades desse enfeite. E o TikTok Shop, o TikTok, né, a plataforma do TikTok, ele não para de entregar os seus vídeos. Então, por exemplo, no Instagram, se você não, em 2 horas ali, se o seu vídeo não performar, seu vídeo morreu, não entrega mais. Mas no TikTok não. Eu já estou lá há 1 mês e um tempo, acho que quase 2 meses. E o vídeo que eu postei na minha primeira semana, ainda tem gente comentando, ainda tem gente lá interagindo. Então, assim, o TikTok ele não para de vender o seu vídeo, né? De entregar o seu vídeo. Isso faz com que você consiga vender mais. Ainda para um vídeo antigo, né? E assim, o mais bacana de tudo, que ele não entrega para os seguidores que estão te seguindo ali, para os seus seguidores. Ele entrega para outras pessoas. Então, assim, todas as vendas que eu fiz no TikTok Shop não foram para seguidores. Assim, vamos dizer, os 99,9% não foram para seguidores. Sim. Então, assim, às vezes as pessoas pensam, poxa, mas eu não tenho tantos seguidores, eu tenho 1.000 seguidores e como é que eu vou vender? Você não precisa focar nos seguidores, a não ser para bater o TikTok Shop. Então, assim, tem algumas coisas que eu posso trazer em outro vídeo, porque realmente é um mercado novo, né? Uma nova oportunidade que eu me empenhei para conseguir entender, estudar e tudo mais. Então, eu posso trazer mais informações sobre isso para vocês que se interessaram. Mas o que eu tenho feito, o que eu tenho me dedicado bastante, é o TikTok Shop, que é uma oportunidade nova no mercado e que está crescendo muito, né? Muito bom. Bom, gente, então assim, hoje foi uma conversa inicial, né? A gente já até expôs aqui um pouquinho a nossa visão sobre a questão de maturidade, sobre a nossa geração política, mas é só uma introdução para vocês já ficarem sabendo que vem coisa nova por aí. A gente quer a participação de vocês junto com a gente nesses novos episódios,
Tá bom? Então esperamos, assim, no fundo do nosso coração que vocês tenham gostado do episódio de hoje, principalmente do nosso retorno, né? Então deixa aqui nos comentários se você sentiu falta, se você estava com saudade da gente. Porque Deixa o coração a gente com tá a de gente, volta. a gente está de volta e a gente quer ver muito vocês. A gente quer interagir com vocês, tanto aqui no YouTube quanto no nosso Instagram. Então, vocês podem esperar a gente um pouco mais ativa nas nossas redes sociais, para que vocês consigam ficar mais pertinho da gente. Isso. Tá bom? Então, fechamos nosso episódio. Não deixa de seguir o nosso perfil. Eu esqueci até como é que fala. Curte, dá seu like, né? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E nós te aguardamos no nosso próximo episódio. Um beijo.